Olá, aqui é o professor Tarcísio Neiva Teixeira. Eu sou professor do Colegiado de Agronegócio do Instituto Federal de Umuarama e eu vou estar apresentando aqui, por meio dessa ferramenta, um projeto que foi compartilhado com a reitoria, né, com os membros da reitoria da Universidade Estadual de Maringá. Tá? O objetivo desse compartilhamento é o desenvolvimento de um projeto que tem como escopo, como finalidade, desenvolver um polo de automação do agronegócio, ou melhor, de automação no agronegócio, na cidade de Umuarama, na região aqui de Umuarama, uma parceria, inicialmente, entre o Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama, e a UEM, Campus Umuarama, mas também envolvendo outros parceiros dentro da própria Universidade Estadual de Maringá e parceiros externos, como nós apresentaremos aqui. Tá? Eu vou repetir a apresentação que eu fiz, né, para o reitor da Universidade Estadual de Maringá e para a sua equipe, juntamente com os diretores do campus de tecnologia da UEM, aqui de Umuarama, e também o diretor do setor de agrárias da UEM aqui de Umuarama. Tá? E depois, ao final, eu vou comentar algumas recomendações que foram feitas pelos membros da reitoria, inclusive pelo próprio reitor da universidade. Tá? Então, nós fizemos uso, tá, gente, de alguns slides de apresentação para comentar um pouco sobre quais seriam, né, os focos, os objetivos desse projeto de automação do agronegócio. Então, nós vamos falar da importância do mercado de implementos agrícolas e o que isso tem representado para o Brasil, e uma grande opção de desenvolvimento econômico, inclusive. É um nicho que o Brasil ainda pode explorar. Eu também faço uso da expressão de uma quarta onda de mecanização que nós teremos na história, e mais específica na história da agricultura brasileira, e em seguida falarmos aí da formação de um polo industrial e de um polo industrial de alta tecnologia, de automação para o agronegócio na região aqui de Umuarama, na cidade de Umuarama. Tá? Bom, primeiro que o agronegócio brasileiro passa por uma boa fase, porém isso não significa que ele não esteja correndo riscos. Tá? Nós estamos sempre num mundo que tem alta competitividade. Independente de estarmos falando de um sistema capitalista ou de um sistema socialista, essa competição entre os países existe. Ao mesmo tempo que os países podem colaborar economicamente, eles também estão competindo para não ficar na dependência. E o agronegócio brasileiro, em particular, ele teve um desenvolvimento muito grande mesmo a partir da década de 70, né? Mais especificamente ao final da década de 70, e meados da década de 80, quando nós tivemos o avanço, inclusive, do agronegócio para a região do Cerrado. Foi essa grande fronteira agrícola. Mas por que ocorreu isso? Porque se desenvolvia também um projeto de desenvolvimento econômico na China, e para que esse projeto desse certo na China, eles precisavam de aporte de grande quantidade de alimentos. E pensando que uma população que era do campo, uma população que era rural, migraria, teria um êxodo rural na China muito intenso para formar essa população urbana que trabalharia nesse processo de industrialização. E uma das estratégias foi, então, produzir alimentos e importar. E essa produção de alimentos seria em outros lugares. Um dos lugares que se produz esse alimento para a China é o Brasil. E, evidentemente, que a Argentina também. Tá? Porém, com o passar do tempo, essa estratégia econômica da China fez com que esse país, e justamente por ser um país comunista, né, que tem um governo bastante centralizador, então esse governo tem à sua disposição muito dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro para investimentos do próprio Estado e também dos seus empresários, resolveu tomar medidas para que eles não ficassem nessa questão de dependência da segurança alimentar e dependência econômica do valor das commodities alimentares. E hoje, a gente pode observar que a China está investindo fortemente aonde? Na África. Justamente para superar, né, essa dependência que ela tem do Brasil e de outros países na questão de produção de alimentos.
Um detalhe importante é que a China não está fazendo só aporte econômico para produzir, não é só investimento, né? Ela está interessada em comprar mesmo. E ela fez esse movimento de comprar terra no Brasil, né? Desembarcar aqui capital estrangeiro para comprar com participação em empresas brasileiras, inclusive. Mas esse movimento foi reduzido com uma medida que foi tomada no governo Lula ao final do seu segundo mandato. E hoje a possibilidade, né, nesse intuito de novamente atrair mais dinheiro para o agronegócio, investimentos, retomar a situação que teve no governo Fernando Henrique de permitir esses investimentos em compra de terra. Mas na África isso já tem ocorrido, até por causa da menor estabilidade econômica e política da África, esse movimento da China é facilitado. E também pensando que a China tem investido em portos na Europa, na Itália, na Grécia. Então você imagina o quanto que isso pode comprometer o valor das commodities se a China tiver esse domínio da produção africana e tiver os portos da África ali na região do Mediterrâneo. Tá? Mas também, tá, temos investimentos da China na Argentina, na Ucrânia, né, e são grandes, são mega projetos, porque eles têm o dinheiro para investimento e têm o seu próprio mercado para absorver isso. Tá? Esses movimentos da China, inclusive, podem implicar em quê? Numa queda do valor das commodities. E isso para o Brasil representaria uma crise enorme, porque o que tem dado algum sustentáculo para a economia brasileira é a balança comercial positiva que ocorre graças à participação do agronegócio. Né? Então, isso é muito importante e o Brasil tem que estar de olho nessa situação e fazer um trabalho preventivo. Né? Outra coisa importante é que as commodities, de uma forma cíclica, também têm altos e têm quedas. E tem vários fatores, inclusive esse próprio movimento da China em produzir alimentos com investimentos próprios em outros países, outras regiões do mundo, indica que nós talvez estejamos nos aproximando de um momento de queda. Então, é possível que nós tenhamos queda no preço das commodities. E o Brasil precisa começar a pensar e se movimentar em criar outras formas de exploração do agronegócio. Né? Outra coisa interessante que nós temos que olhar também no agronegócio brasileiro é essa questão da produtividade. Tá? Essa produtividade, ela vem aumentando e muito. Né? Existem casos, por exemplo, de soja que nós estamos trabalhando com uma produtividade 3, 4 vezes maior. Tá? Só que aí fica uma pergunta. Se nós não estamos ampliando tanto assim a área de produção, né, porque estamos aumentando a produtividade, o preço das commodities, como a gente viu, estava em alta. Tivemos uma alta considerável das commodities. E o soja é uma dessas commodities que esteve em alta. Era de se pensar nesse quadro, né, que está aqui desenhado, com uma maior produtividade e com o maior preço das commodities, que o agricultor estivesse ficando mais rico. Mas não é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo aqui na região, e no Mato Grosso isso é muito comum, a necessidade de aumentar a produção em escala. Então, aqueles que conseguem alguma forma de investimento para aumentar essa quantidade de terras e ganhar escala, conseguem ficar no mercado. Os que não tomam essa medida, não têm condições de dar esse passo, vão diminuindo, e nós estamos tendo esse movimento também na Argentina. Na Argentina, esse processo de entrada do soja, por exemplo, com o plantio direto, ocorreu mais tarde que no Brasil, foi na meados da década de 90. Então, se a gente acompanhar na Argentina, por exemplo, até meados da década de 90, o número de propriedades estava aumentando e o tamanho de cada propriedade estava diminuindo. Então, estava tendo uma distribuição de terra pelo próprio movimento do mercado. Com a entrada do processo de cultivo de commodities, de soja, o fenômeno inverteu. Então, hoje nós temos o quê? Uma quantidade menor de propriedades e essas propriedades estão ficando cada vez maior para ganhar escala. Ora, por que isso? Porque o custo de produção está ficando cada vez mais alto. Essa produtividade que nós estamos vendo, né,
essa produtividade que tem aumentado consideravelmente, ela é a custo de um pacote tecnológico. E esse pacote tecnológico tem consumido cada vez um percentual maior dessa produtividade. Inclusive, o poder de compra de terras, também de novas áreas, fica comprometido. Por quê? É uma tendência natural. Você olha o valor da commodity subindo, por exemplo, o saco de soja, e o preço das terras acaba acompanhando isso. Só que o agricultor em si, ele está ganhando cada vez menos, porque o ganho dele não é o volume total de soja produzido multiplicado pelo preço das commodities, mas é o percentual de rentabilidade que ele está tendo. E está ficando cada vez menor, porque o custo dessa tecnologia é cada vez maior. E o que acaba criando também é algo que é antagônico, que é contraditório, né? A gente fala tanto dessa necessidade do governo investir e aportar recursos e criar subsídios para o agronegócio brasileiro, mas, por sua vez, o que nós temos? Um agronegócio que pega e funciona como só uma ponte, um transporte, né? Sair aqui o dinheiro do subsídio e parar onde? Na mão dessas empresas, nas mãos dessas empresas que controlam esse pacote tecnológico. Então, esse dinheiro não está ficando com o agricultor, ele não está ficando nem mesmo interno ao país. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa interessante na leitura desse livro, A História da Riqueza do Homem, tá? Onde se especifica de onde vem o dinheiro, no capítulo especial, o Leo Huberman comenta que em 1769 e 1770, os indianos nativos morreram de fome pela falta de arroz. Aí você pensa, bom, então que teve algum tipo de praga, algum tipo de doença que contaminou esse arroz e diminuiu a produção? Não. O que aconteceu foi um problema de alocação. Então, os colonizadores ingleses resolveram investir no arroz, comprando esse arroz, esperando uma alta para poder revender. Só que quando você espera demais essa alta, né, então começa a faltar o produto, a tendência dele é aumentar, e cada vez menos os indianos tinham poder de compra para adquirir o alimento, no qual eles tinham trabalhado para produzir. Né? Outra coisa interessante nesse livro é que fala qual era o peso de abate dos animais no início do século XVIII e ao final do século XVIII. Então você veja como houve um ganho de produção dos animais e um ganho também de produção de alimentos. Tá? Porém, esse problema de alocação dos alimentos por causa da questão econômica já afetava, né, as populações e afeta hoje também. Tá? E uma outra coisa interessante nesse livro, que a gente pode observar, é que ele cita que essa melhora na produtividade advém do quê? Da melhora de ferramentas, né? Criação de arados, enxadas. Então, nós estamos ainda falando de ferramentas manuais que já criaram uma espécie de revolução na produtividade naquela época. Então, veja como é importante essa questão da inserção no sistema produtivo de equipamentos, de máquinas, de implementos que potencializem o trabalho do ser humano. Daí nós vamos ter aí na Revolução Verde, né, as máquinas de tração, né, com a evolução aí dos tratores, que hoje conseguem fazer o trabalho de centenas de pessoas. Outra coisa que aconteceu foi a melhora no desenvolvimento do sistema de colheita também, cada vez mais rápido. Tá? E esses dois segmentos que nós estamos vendo aqui, que é o segmento de máquina, né, as máquinas de tração, de movimentação e as colhedeiras, hoje, no Brasil, elas são dominadas por empresas internacionais. E eu também andei estudando um livro de um professor argentino, né, que trabalha hoje no Brasil, ele é professor no Brasil, não Lila, é o professor Fernando, em que escreve sobre a história do agronegócio na Argentina. E muito interessante foi descobrir que a Argentina já foi uma potência na produção de tratores e colhedeiras. Chegava a trabalhar com exportação. Você veja como a gente perdeu espaço nesse segmento, e eles também, os argentinos, perderam espaço nesse segmento, que é um segmento
altamente lucrativo. Mas o que tem no Brasil que é bastante explorado aí, né? Bom, o brasileiro é um povo bastante criativo, né? Então, uma coisa que o brasileiro tem desenvolvido e nos permite um espaço para desenvolver ainda a indústria é justamente a questão dos implementos. O Brasil consegue pensar e criar ferramentas que podem ser acopladas tanto às colhedeiras quanto aos tratores e melhorar e até renovar a utilização dessas máquinas. Tá? Mas também as grandes indústrias internacionais estão de olho nesse segmento dos implementos, já estão investindo nisso. Tá? O outro fator que vem se somar a essa questão das máquinas e dos implementos é justamente a automação. Né? O casamento disso aí com o controle automatizado e também o uso da internet para poder dividir essas informações, compartilhar essas informações, tanto entre máquinas, como também com as unidades onde estão os gestores agrícolas, os gestores de produção, para a tomada de decisão. Tá? E aí nós temos aqui, né, diversos segmentos em que essa automação pode ser utilizada, né? O recebimento de dados, por exemplo, dados climatológicos, dados de fertilidade, dados da cultura, né? As máquinas que estão operando, o planejamento, a otimização, né? O levantamento automatizado com o uso de drones, né? Para ver características de fertilidade, de doenças, né? O acompanhamento, né? Com inserção de dados, esse acompanhamento com inserção de dados, né? Cria um histórico para a tomada de decisões. As máquinas, né, que vão trabalhar de forma autônoma, diminuindo riscos de contaminação, riscos de acidentes. Né? As fazendas verticais, que também vão se desenvolver aí nos grandes centros para resolver essa questão da logística de entrega dos produtos, aí, consequentemente, diminuindo o custo e melhorando a qualidade desses alimentos. Mas, para isso, precisa desenvolver uma forma otimizada de produzir em pequenos espaços. Então, tudo aqui a gente está vendo o casamento entre esse desenvolvimento das máquinas e a automação. Né? Um projeto interessante que teve no governo do ex-presidente Lula, tá? E eu aqui faço um parênteses, porque eu estou citando o nome de uma figura política e que há hoje no Brasil uma polêmica muito grande por causa das questões ideológicas e opções de candidatos e de partidos. Eu faço aqui um parênteses para dizer que nós temos que tentar nos blindar dessas influências ideológicas para tentar olhar o que de positivo cada governante está fazendo. Né? E aproveitar para o agronegócio brasileiro o que esses governantes fizeram. Então, por exemplo, nesse caso aqui do programa Mais Alimentos Internacional, era patrocinado, né, via BNDES, financiamentos para os agricultores africanos que adquiriam, então, máquinas e implementos brasileiros. É óbvio que, dependendo da pessoa que está assistindo, por isso que eu peço para você fazer aí uma limpeza de ideologias, né? Havia aqui interesse em acessar esses recursos do BNDES e talvez não tenha sido feito um bom uso ou tenha tido por trás um uso político dessa linha de financiamento, é muito provável. Até porque também esses financiamentos depois foram estendidos para Cuba. Porém, a ideia em si, tá, gente, não é de toda reprovável. Ela pode ser reaproveitada. Por quê? Porque nós criávamos um leque, né, de fornecimento de implementos agrícolas e de máquinas agrícolas de tecnologia para o continente africano. E independente da nossa vontade, porque tem fatores internacionais, a África vai crescer nesse segmento. Nós podemos criar uma ponte e depois continuarmos com o abastecimento de serviços e de tecnologia. Então, a ideia foi muito interessante, porque estimulava a produção no continente africano, mas a gente não estava simplesmente vendo o crescimento de um concorrente, mas um futuro comprador da nossa tecnologia também. Tá? Outra coisa muito importante, agora,
o possível, né, a possível concretização do tratado entre Mercosul e União Europeia é que nós vamos poder trabalhar mais com a diversificação de produtos. Nós não vamos estar trabalhando, tá, gente, o mercado comum europeu só pensando em commodities. Nós vamos estar pensando em commodities, sim, mas também na diversidade de produtos que o Brasil pode oferecer. E eu digo que aqui abre espaço para uma quarta onda de mecanização. Por quê? Porque a mecanização no Brasil hoje, né, é uma mecanização para commodities. Nós temos a mecanização do soja, do milho, né, especialmente desses, né, do algodão, mas nós temos aqui uma infinidade de produtos. Nós vivemos numa sociedade que é urbanizada, então tem muito menos mão de obra no campo, e você precisa providenciar equipamentos, né, que agilizem o tratamento, o cultivo, o plantio, a colheita desses produtos, tá? E o condicionamento também para esse transporte. Então, nós vamos abrir aqui uma quarta onda de mecanização, de que é criar, né, mecanismos, ferramentas para facilitar o cultivo e a colheita desses produtos, tá? Bom, todo esse desenvolvimento ele não vai surgir por geração espontânea. Nós precisamos induzir, nós podemos ter no cenário alguns fatores favoráveis, e um dos fatores favoráveis é que a gente está falando de um produto que nós já temos um bom controle sobre ele, né? O agronegócio e os implementos, nós já temos empresas que tomam iniciativa, que já estão produzindo, mas nós podemos melhorar isso, porque nós podemos juntar esses fatores. Há aqui alguns exemplos, né, da junção desse conhecimento técnico, da pesquisa, da investigação, né, da extensão, da educação, na formação de parcerias com aquele que está fazendo, que é o empresário. Nós temos aqui, por exemplo, esse polo industrial de Joinville, que fomenta as startups. Nós temos aqui um projeto da Universidade Estadual do Amazonas, né? E este aqui, eu acredito que é o mais famoso do mundo. Adobe, Apple, eBay, Google, Intel, Yahoo. O que essas empresas têm em comum? Essas empresas são do Vale do Silício. E o que tem no Vale do Silício? Grandes universidades que interagem com esses polos de produção, né, com essas empresas. Então, nós precisamos criar o nosso polo, onde nós vamos formar, então, essa rede de empresas atuando e interagindo com a universidade fazendo pesquisa. Mas hoje não tem uma instituição de ensino capaz de fazer isso sozinho. Aliás, nem as grandes, nem as tradicionais fazem isso sozinho, elas fazem com parcerias, tá? Uma parceria que já está dando certo aqui entre a UEM e o Instituto Federal do Paraná é o mestrado acadêmico de sustentabilidade, que já está gerando pesquisa, tá? E algumas dessas pesquisas, inclusive, podem ser utilizadas depois dentro desse polo de automação do agronegócio ou da industrialização do agronegócio, tá? Para a questão específica do polo de agronegócio, o que nós temos aqui hoje, né? O que é o cenário positivo? Quais são os fatores que já permitem dar um próximo passo nesse sentido? Ora, no Instituto Federal do Paraná, nós temos o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ou seja, nós temos uma formação com um nível de qualidade muito interessante de técnicos, de tecnólogos, aliás, no desenvolvimento de softwares. Nós temos um curso de agronegócio que já está funcionando desde o início como técnico e agora como tecnólogo. Então, nós já estamos com um grupo de professores com uma razoável experiência nessa visão mais administrativa e econômica do agronegócio. E na UEM, o que nós temos? O curso de agronomia, nós temos o curso de veterinária e o curso de engenharia ambiental, que pode dar toda essa base, essa sustentação para o desenvolvimento sustentável. Uma coisa interessante também é que a Universidade Estadual de Maringá, ela já tem um bom know-how na questão de internacionalização, de formar parcerias internacionais. Porém, o Instituto Federal do Paraná também está se movimentando nesse sentido, né? O professor Adria, o professor Kleber, foram instituídos, né, como representante da Coordenação de Relações Internacionais,
E nessa questão do agronegócio, a gente já está, assim, bem no início, colocando as primeiras sementes para desenhar uma parceria com a Argentina. Nós estamos tendo um primeiro contato com a Universidade de San Isidro, uma universidade particular. Pretende-se desenhar uma parceria, inclusive, por uma pós-graduação em agronegócio. Também um primeiro contato com a Universidade de Belgrano. E já temos também agendado uma visita do professor Adrian, em abril ou maio, na Universidade de Buenos Aires, na Universidade Nacional de Buenos Aires, e ele vai ser recebido, né, pela secretária acadêmica do curso, né, da Faculdade de Direito. Né? Vai ser o primeiro ponto dessa relação, onde eu cursei meu doutorado, inclusive, e ele vai agendar e preparar uma visita do reitor para setembro, tá? Do reitor do Instituto Federal. Na nossa reunião com a reitoria, tá, o reitor da Universidade Estadual do Maringá fez uma colocação muito interessante, que era: nós precisamos dar um contorno melhor a essa ideia. Tá? Então, uma das primeiras coisas que já surgiu como produção dessa reunião é: nós temos um nome para o projeto, que é o Polo de Automação no Agronegócio. Esse polo de automação no agronegócio, ele vai ter, depois o quê? Ramificações. Ele é a ideia central. Tá? Não é só abrir o curso de automação, mas o curso de automação é um dos segmentos. Então, nós vamos ter aqui a criação do parque industrial e da incubadora, onde nós vamos atrair e criar novas empresas. Então, nós vamos atrair empresas que já atuam para essa região ou a que estão produzindo para que amplie, e a criação de novas empresas. Tá? Vamos buscar também, junto à iniciativa pública e privada, linhas de financiamento. Então, nós vamos pesquisar isso, deixar de uma forma facilitada, mais mastigada, vamos dizer, para esses investidores. Vamos buscar apoiadores de uma forma sistematizada. Seria aqui o Ministério da Agricultura, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a Secretaria de Agricultura do Paraná, a SET, a Conferência Nacional de Agricultura, de Indústria, a ABMAC e, evidente, as cooperativas agroindustriais. Para nós, especificamente das instituições, nós vimos criar uma parceria aqui para ensino, pesquisa e extensão. Então, nós vimos somar forças. Atualmente, já estão conversando Instituto Federal do Paraná e o UEM, com aqueles componentes que eu já falei para vocês, né, que são os membros do curso de Engenharia Ambiental, de Agronomia, de Veterinária da UEM aqui de Umuarama. Também já vai ser estendido esse convite ao curso de Engenharia Agrícola de Cidade Gaúcha. Já temos o contato com o professor Fernando da Unila, mas o reitor do Instituto Federal também já tem contato com o reitor da Unila para estendermos esse convite. As universidades argentinas já estão, né, mantendo um diálogo, uma conversa, iniciando as tratativas, e evidentemente que nós podemos atingir aqui também a África e a Europa, na questão aí de conhecimentos, trazer professores, pesquisas, parcerias, eventos. Né? Então, essa é uma ideia geral do projeto. A partir dela que foi decidido, então, formar esse grupo que vai marcar reuniões, e essas reuniões vão ser para a gente modelar esse projeto, ter os seus principais componentes, as suas linhas de trabalho, enfim, formar uma agenda. Quando tiver pronto essa agenda e as principais caracterizações desse projeto, né, os principais componentes, vai ser apresentado, então, para os dois reitores aqui da UEM e do Instituto Federal, e se já tivesse sido feito o convite para o reitor da Unila, e se tiver também tido sucesso com os membros aqui de alguma dessas universidades da Argentina, para a gente marcar a primeira reunião, então, dessas autoridades que poderão, então, enfim, assinar um convênio para a gente começar a desenvolver o projeto na prática mesmo. Né? Mas, por enquanto, fica aqui essa apresentação, essa explicação do que seria o projeto, e o primeiro passo já foi dado. Né? O professor Alessandro, que é o chefe de gabinete, já está providenciando a formação dessa equipe
e está convidando esses membros, né, para participarem do grupo de WhatsApp, e eu espero que esse vídeo seja ilustrativo para você ter o primeiro contato do que seria esse projeto. Tá? Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês.